Na Estava hora acompanhando a certa. discussão e, ao mesmo tempo, fazendo outros trabalhos aqui, outras atividades do simpósio, né? Dando suporte para algumas pessoas. Mas com muito orgulho a gente inicia mais uma atividade do nosso simpósio, com a participação desses profissionais muito importantes, muito relevantes para o desenvolvimento portuário do nosso sistema portuário do Maranhão, que está amplamente antenado com as tendências relacionadas. Nós teremos agora a mesa redonda Energias Renováveis e o caso do Terminal Portuário de Alcântara. Será moderado aí pelo professor Dr. Léo Tadeu Robles. Nós iremos iniciar com o compartilhamento de um vídeo institucional sobre o Terminal Portuário de Alcântara, sobre a Grão-Pará Multimodal. E aí, logo em seguida, o Léo vai fazer as tratativas para o início da mesa redonda. Correto, Léo? Ok. Conforme marcado. Ok. Só um minuto para eu fazer o compartilhamento do vídeo. Léo, depois, quando você for falar, o som fica melhor sem o fone, tá? Tá bom, tá bom.
Ok, Léo. Nuno, você que vai fazer o compartilhamento, né? Eu vou transformar você em apresentador. Léo, fica à vontade. Pode iniciar, Léo. Bom, boa noite a todos. Nós vamos dar início à nossa palestra sobre a questão ambiental e portos, né? Na apresentação do estudo do caso do Grã-Pará multimodal. Eu estou apresentando primeiramente o Dr. Nuno Martins, que é da Grã-Pará Multimodal, ele é sócio-diretor da Portos Caleciar e da Grã-Pará e da ACA Brasil, que tem experiência em cargos executivos em diversas indústrias e construtoras. Uma formação acadêmica, ele tem um MBA em gestão pela economia financeira pela Universidade de Lusíada do Porto, pós-graduação em logística industrial e distribuição e da Associação Industrial Portuense e licenciatura em gestão pela Universidade de Lusíada do Porto. Então, Nuno, com você a palavra. Precisa ligar o microfone. Muito bem. Queria agradecer ao Léo as suas palavras, assim como agradecer a todos os que estão com a gente, tornando este simpósio ainda mais rico e que realmente tenho que parabenizar o professor Sérgio Coutrinho por esta iniciativa, que já é a continuação das anteriores iniciativas, que muito contribuem para o desenvolvimento da logística e sobretudo, a área portuária aqui na Baía de São Marcos, nós acreditamos firmemente que será o futuro do Brasil. Não quer dizer que seja o único futuro, mas será certamente uma área muito importante do futuro da economia brasileira. Nós vamos apresentar o TPA. Eu vou começar a falar, depois o Luís Piaulino, nosso parceiro na área energética, também falará e aprofundará os projetos que nós estamos desenvolvendo, designadamente na parte, seja solar, eólica e de hidrogênio. Mas então, depois desta apresentação, rapidamente apresentando o TPA. Vocês viram o nosso vídeo institucional, que pretendemos dar uma visão muito global do que é que pretendemos fazer. Claro que o TPA, até pela sua dimensão, está incluso para o Brasil, tanto que está incluso que a gente representa 43% do investimento na parte marítima para o Brasil. Portanto, além de estarmos incluídos, temos uma importância bastante grande. Pronto, isso também fruto do trabalho que estamos fazendo há 5 anos que estamos trabalhando nisto, já temos muito trabalho desenvolvido, que nos permitiu também algum reconhecimento internacional, por exemplo, este prémio da Oracle como melhor projeto de engenharia mundial do ano 2020, que muito nos honrou e que, sinceramente, não estávamos a contar que isso acontecesse, mas é sempre bom. Também recebemos agora, muito recentemente, este prémio do Instituto BES, como melhor empreendimento privado, votação do mercado, o que também nos agrada muito, não é? Sinal que muita gente está vendo o TPA com uma grande alternativa e uma boa opção de futuro, o que muito nos alegra, claro, quem está trabalhando nisto gosta sempre que a sua visão seja partilhada com todos. Bom, falando um pouquinho rápido do TPA, bom, a gente pretende criar, o TPA será um porto de grandes dimensões, criará entre o período de construção 15.000 empregos e depois da operação 9.000, portanto estamos falando de um grande investimento.
Como o professor Sérgio Coutrinho, melhor do que ninguém sabe, a implementação do TPA permitirá um crescimento de cerca de 20% no PIB do Maranhão, e disse isto meio de brincadeira o professor Sérgio Coutrinho, mas também o professor Léo, que na altura fizeram este estudo, que realmente demonstra a importância que isto pode ter em termos da nossa vida de todos nós que vivemos aqui no Maranhão, mas não só, no Brasil em geral, não é? E agora gostávamos de falar aqui uma pequena abordagem do mercado, ou seja, porquê que o TPA apareceu? Qual é que é a ideia? Bom, a ideia, na realidade, passa pelos bottlenecks logísticos que existem. São mais ou menos do conhecimento, estamos sempre falando que as infraestruturas são um dos problemas do Brasil. Temos as velhas expressões de até à porteira tudo bem, depois da porteira tudo mal. Temos os problemas de sempre, ou seja, e o que é que basicamente nós começamos a desenvolver uns anos atrás? A gente está no Brasil há 10 anos, quer dizer, sempre tivemos ligados à área de engenharia e rapidamente nos apercebemos, à medida que vamos entrando nos detalhes, vamos apercebendo, seja do potencial que está reprimido, por exemplo, na área do minério, por questões de falta de ferrovias, falta de portos, seja pelo crescimento do agronegócio, que claramente é fantástico e o Brasil tem mais a que ter orgulho no seu agronegócio. Não é? Rapidamente no minério, é do conhecimento geral que tem havido uma migração do sistema sul e sudeste, portanto daquela região central, para a região norte, não é? Sobretudo no Pará, porque o teor de pureza do minério é superior. Portanto, realmente a competitividade do minério na nossa região é imbatível. Daí que nada como reforçar a capacidade instalada, que já existe e que está funcionando bem, porém, a verdade é que precisa ser aumentada. Temos, pronto, sem querer estar a tomar muito tempo, porque senão a gente fica 3 horas falando disto facilmente, né? Existem diversos projetos e realmente a área mineral é uma área extremamente interessante na região norte do Brasil. Depois temos a parte do agronegócio. Agronegócio, sobretudo grãos, leia-se milho e sobretudo soja, que tem vindo a crescer de uma forma enorme, né, ao longo destes anos. Sobretudo acima do paralelo 16. E até o que é que todo mundo via, e era sempre que a gente falava, seja com a Embrapa, com a Conada, a CNA, por aí vai, Exalc, pronto, realmente grande parte do agronegócio, apesar de ser produzido a norte do paralelo 16, era embarcado a sul, que é uma questão assim um pouco estranha em termos logísticas. Mas, obviamente, estranha não. A questão tem a ver com as infraestruturas de acesso e os portos que existem. Tão simples assim. Portanto, não é por acaso que tem crescido todo o arco norte. E, realmente, agora, com as implementações que foram feitas designadamente aqui a FICO, que é extremamente importante, e o tramo central da Ferrovia Norte-Sul, permitirá uma economia muito grande em termos de custo, designadamente passando toda esta produção, que é muito grande na região do centro-oeste, podendo a mesma ser escoada pelo norte. E com acessos ferroviários que têm, como vocês viram no vídeo, uma grande vantagem de menor poluição, de dióxido de carbono, e também um grande custo, porque a ideia cada vez mais é que a utilização do caminhão será de apoio em distâncias menores, e não fazer 2.000 km, que é uma coisa assim um pouco complicada, não é? Portanto, como podemos ver aqui facilmente, estas são as previsões designadamente da Valec, onde se vê que vão subir cerca de 67 milhões de toneladas. Acrescidas às 290 milhões de toneladas do plano de crescimento da Vale, como podem ver, temos aqui uma imensa demanda que terá que ser respondida. Portanto, pensamos que, na realidade, haverá demanda para todos os portos, seja qualquer porto terá a sua oportunidade, porque realmente
a demanda é muito forte e a necessidade neste momento é grande. O TPA tem uma vantagem, pronto, que é própria, vamos dizer assim, que é o seu calado, ou seja, a sua profundidade, que tem 25 metros em todos os piers. Isto é muito importante para o minério, mas, sobretudo, também é uma oportunidade muito interessante para o agronegócio. Porquê? Porque, tradicionalmente, o que nós temos assistido é que as exportações, os embarques, são feitos por navios de 60, 70 mil toneladas, vulgos Panamax, e podem ser feitos por Capesize. Isto é um estudo da Exalc-Log que fala em reduções de carbono de 31% e economias de custo do frete marítimo que pode, vamos dizer, falar num valor de referência de $15 por tonelada. $15, estamos falando de qualquer coisa como, não chega a R$90, mas anda perto, entre 85 e 90 por tonelada. Portanto, no mercado de commodities, que é o nosso mercado global, esta é uma vantagem competitiva muito, muito grande. Agora eu vou passar ao nosso terceiro pilar de abordagem, além do minério e do agronegócio, é esta parte de energia, que é muito importante, e como estávamos falando há pouco com o professor Léo, não é que a gente seja muito inovador, a gente está fazendo o caminho normal, é inevitável no século XXI que a gente tenha sempre o pilar da sustentabilidade muito, muito presente, não é? Luís, por favor, Luís Piaulino, nosso parceiro, por favor. Luís, um momentinho só, antes de você começar, deixa eu fazer uma apresentação e reforçar aos nossos participantes que eles podem fazer as perguntas pelo chat e elas serão respondidas ao final da apresentação. O Luís Paulino Monteiro Filho, ele é advogado e investidor na área com áreas de atuação na energia, com experiência de mais de 25 anos advogando para o setor, atendendo empresas geradoras e distribuidoras de energia. Consultivo relatório como experiência de consultor. É a Paulino Associado, a Sociedade de Advogados, a QWP Participações Limitada, como investidor de 2019 até hoje. Na Sunlunction, geração de energia, de 2014 até agora. E na Paulino Monteiro, uma Sociedade de Advogados, e tem como formação acadêmica um curso de mestrado na George Washington University, em Direito, com especialização em Direito Internacional e Comparado, e de 95 a 96, em Washington, na Universidade Católica de Pernambuco, fez bacharelado em Direito, em 93, em Recife, e participou também na Brasil Big Rapids High School, no segundo grau, em Recife também. Então, Paulino, a palavra é sua. Muito obrigado pela sua presença, acho que vai ser muito interessante. Só para comentar alguma coisa rápida, o Nuno estava falando dos navios Panamax. Nós tivemos uma experiência essa semana que é de recorde, uma experiência inusitada, de um navio de um pouco mais de 100 mil toneladas de açúcar que operou no Porto de Santos. Mas isso é uma condição absolutamente inusitada, que depende de condição de maré e de risco até, uma operação que é esporádica. Ao passo que em São Marcos, né, tem condições naturais excelentes. Imagine, Léo, se você pudesse embarcar o dobro disso a todo momento. Era fantástico, não é? É verdade, é verdade. Essa é a ideia. Luís? Muito obrigado, professor Léo Rubens. Muito obrigado, professor Sérgio Coutrinho, pelo convite. Muito obrigado, Nuno, parceiro nesse projeto, né? Então, um projeto tão bonito desse, tão importante, né, para o Brasil, para o Nordeste do Brasil, né? E por que não também, né, seguir a tendência que o mundo hoje exige, né, de sustentabilidade, seja na sua operação, né, seja nos seus produtos que esse porto vem escoar, tá certo, para o mercado internacional. Então, a visão aí do GPM, né, para o TPA é exatamente, né, de ofertar
né, ao mercado brasileiro, ao mercado internacional, um porto 100% sustentável, né, na sua operação, né, e podendo, né, produzir energia de diversas formas e escoar essa energia de diversas formas, tá? Seja no vetor do hidrogênio verde, seja no vetor da amônia verde, né, que nós estamos almejando produzir e poder exportar por ele. Então, o Estado do Maranhão, né, no próximo slide, antes de entrarmos nesse slide, eu gostaria também de agradecer a presença de 105 participantes que nós temos nesse momento, né, pela presença de todos, a atenção e o tempo disponibilizado, né? E já entrando aqui nessas informações, o Estado do Maranhão tem um potencial gigantesco, tá certo, para a geração solar e para a geração eólica. E muito pouco tem sido feito ainda no Estado, né, com um potencial realmente bastante grande, tá certo, de geração. Nós estamos falando aí de um índice de geração solar da ordem de 5,5 kWh por metro quadrado, tá? Que é possível ser alcançado no Estado do Maranhão, versus, né, 4,1 kWh por metro quadrado no centro-sul do Brasil. Então, de fato, a gente tem um potencial a desenvolver de geração solar no Maranhão gigantesco, né? E que o porto, o TPA, tá certo, poderá, né, ser um vetor desse desenvolvimento, porque vai demandar bastante energia, seja para a sua operação, seja para produzir os seus produtos, que ele vai focar para o mercado internacional e o mercado nacional. Então, nós acreditamos muito nesse potencial do Maranhão. Aí o próximo slide, Nuno, por favor. Então, nós estamos estudando, né, e fazendo, né, todo o trabalho, né, de poder aproveitar, né, uma área de aproximadamente 700 hectares, onde nós vamos conseguir, né, produzir geração fotovoltaica em solo. Eventualmente, estamos também estudando para ver a possibilidade de fazer alguma coisa de geração solar flutuante também, tá certo? Em algumas lâminas d'água perto do porto. E vamos também desenvolver, né, o projeto de geração eólica onshore no primeiro momento, que é uma tecnologia já com custo-benefício bastante razoável e que pode ser desenvolvida e implementada muito rapidamente, né? Então, a ideia, tá certo, como nós falamos, né, eventualmente, né, produzir, né, algo em torno de 100 megawatts para autoconsumo da operação do TPA, para que o TPA seja 100% sustentável em energias limpas e renováveis. Tá certo? Então, esse é um dos focos e objetivo principal do projeto, né? E, em seguida, nós vamos implementar, né, uma geração de 600 megawatts, tá certo? Voltada para a produção do hidrogênio verde, voltada para alimentar, né, uma planta de eletrolisadores alcalinos que venha produzir, né, hidrogênio verde. E estamos também, com certeza, analisando a forma e a rota de como exportar esse hidrogênio verde, seja na forma comprimida, seja na forma de amônia verde. Então, esse é o objetivo, né, segundo, né, de produção dessa energia limpa e renovável de 600 mega para a produção de hidrogênio verde. Estamos também analisando, né, a produção, eventualmente, de 50 megawatts para a geração distribuída, né, para diversos clientes privados e, eventualmente, públicos no Estado do Maranhão, para servir ao Estado do Maranhão com 50 megawatts na modalidade de geração distribuída. Tá? Então, esse é uma outra vertente, claro, um pouco menor, mas também estamos analisando. Mas com essa geração de 600 mega de geração solar em solo e flutuante e eólica para a produção de hidrogênio verde, no dimensionamento desse projeto, a gente vai conseguir produzir aproximadamente 58 toneladas métricas de H2 verde dia. Isso é um volume bastante importante, né, que a gente pode exportá-lo
ou até mesmo utilizá-lo no mercado nacional, né? Então, essas 58 mil toneladas métricas dia de H2 verde, nós podemos chegar a um volume de aproximadamente 21 mil toneladas métricas de H2 verde ano. Aí, no próximo slide, Nuno, por favor. Né? Então, nós estamos olhando, né, como eu coloquei no slide anterior, né, para a gente suprir essa demanda, né, de autoprodução da energia que o Porto vai precisar, né, estamos já analisando essas 4 vertentes de geração de energia, né, fotovoltaica em solo, flutuante e eólica onshore, no primeiro momento. Eventualmente, né, com o ganho de escala da tecnologia de eólica offshore, poderemos também analisar, eventualmente, alguma aplicação para a produção de H2 verde. Mas é muito importante, né, que vocês olhem e observem, tá, abaixo, no quadro abaixo, um estudo que foi feito recentemente pela Bloomberg, que mostra exatamente o custo de geração de energia, tá, principalmente voltada para a produção de H2 verde. Então, vocês vejam em amarelo, sem sombra de dúvida, a solar, tá, que vem com o custo mais competitivo de todas. Tá? Em segundo lugar, nós temos a eólica onshore. Né? E a eólica offshore, que está muito falada, né? Não só lá fora, né, no Mar do Norte, como aqui no Ceará, né, no Brasil, né, ela vem ainda com custo bastante elevado em comparação às outras fontes. Então, nós vamos, de forma muito conservadora, tá certo? Trabalhar, claro, com o que é mais em conta em termos de custo de produção, porque, essencialmente, para produzir o hidrogênio, a gente vai precisar de energia limpa, né, renovável e num custo bem eficiente. Caso contrário, o custo do hidrogênio verde vai ficar muito mais caro e inviável. Então, o próximo slide, por favor. Então, nós estamos olhando, né, esse hidrogênio verde, né, não só para o mercado nacional, eventualmente, né, para suprir a indústria do aço, a indústria do cimento, a indústria do fertilizante, que demanda, né, o hidrogênio, né, como matéria-prima para a produção dos seus produtos, como também até mesmo, né, a indústria do transporte marítimo, né, que vai demandar, num período aí de 5 a 10 anos, né, o hidrogênio, né, como um vetor energético para movimentar os seus navios. Né? Então, nós olhamos, tá certo, esses segmentos no mercado nacional e, claro, sem sombra de dúvida, no mercado internacional. Só para os senhores terem uma ideia, a Alemanha, né, para atingir a redução de emissão, né, conforme o Acordo de Paris, ela terá, né, que produzir um volume de hidrogênio verde que ela não vai conseguir. Só para vocês terem uma ideia, ela vai conseguir apenas produzir 18% da demanda de hidrogênio verde até 2050. Então, ela terá que comprar esse hidrogênio verde em algum lugar. Poderá ser no Marrocos, poderá ser na Arábia Saudita, poderá ser de Portugal, poderá ser da Espanha, mas com certeza também será do Brasil. É o próximo slide. Então, a gente vê, né, de um ano e meio para cá, né, notícias, né, no mundo todo, né, acontecendo, né, em volta desse vetor energético que foi escolhido pela Europa, que foi escolhido pelo Japão, que é o hidrogênio verde. Então, o Brasil, infelizmente, ainda está perdendo tempo, ainda não estamos com um programa adequado, né, de incentivo à produção do hidrogênio verde. Alguns estados estão se destacando e nós acreditamos que o estado do Maranhão vai aproveitar essa oportunidade e vai criar um ambiente propício para que a indústria do hidrogênio verde também prospere no estado do Maranhão, tá certo? Com pujança, para que possa abastecer o mercado nacional, né, com hidrogênio verde e o mercado internacional. Então, próximo slide. Então, nós estamos desenvolvendo todos esses estudos realmente pela rota hoje mais testada, mais utilizada, tá certo? Que é pela rota da eletrólise, que é simplesmente a aplicação de eletricidade, né, na água, que
com isso, tá certo? A gente possibilita fazer a separação da molécula, né, do hidrogênio, da molécula do oxigênio, e que aí a gente pode produzir o hidrogênio verde em larga escala, né? Então, essa é a rota que nós estamos utilizando, essa é a rota que nós estamos estudando para que a gente possa, então, desenvolver esse projeto e implementar esse projeto. E que daí a gente possa produzir o hidrogênio verde, produzir a amônia verde, produzir, eventualmente, combustíveis, tá certo? Oriundo desse processo, que vai, claro, depender do que o mercado venha a demandar. Próximo, por favor. Então, hoje, né, como nós já falamos anteriormente, né, o hidrogênio verde está sendo demandado, né, no mercado gigantesco, né, como o novo vetor energético mundial, né? Então, vai de demanda desde da Europa, da Alemanha, né, Holanda, né, como também do Japão. Então, hoje, o mundo, né, demanda por energias renováveis e resolveu escolher esse vetor energético do hidrogênio verde. E é isso que o TPA está se preparando para ofertar isso para o Brasil e para o mundo. O próximo. Uma das rotas que a gente analisa de como exportar esse hidrogênio verde é de forma comprimida. Essa é uma das rotas. Você pode exportá-lo também na forma de amônia verde, na forma de hidrogênio liquefeito, que ainda demanda algumas situações tecnológicas de desenvolvimento, mas hoje a rota mais curta, né, mais pé no chão, como a gente diz no Nordeste, tá certo? Provavelmente será a rota de escoamento, de produção, de exportação desse hidrogênio verde na forma comprimida. Tá? Ela tem no seu processo uma redução bastante substancial de perdas, seja da conversão do hidrogênio do seu estado gasoso para estado líquido, que não é necessário, né, pela forma comprimida, o que é necessário pela forma liquefeita, e você já transporta esse hidrogênio, né, para uma utilização muito mais prática no seu destino final. Esse é simplesmente um desenho de um navio que está sendo desenvolvido, né, na Austrália, que vai provavelmente, né, começar a ser fabricado a partir de 2022, né, e será utilizado na rota Austrália-Japão, para suprir boa parte do hidrogênio verde que o mercado japonês vai consumir. Tá? Então, essa provavelmente será uma das rotas que nós também utilizaremos no TPA. Próximo, por favor. Né? E dentro do contexto mundial, né, então a gente está vendo aí pipocar diversos projetos de produção e exportação, escoamento do hidrogênio verde em diversos portos no mundo. Né? O porto de Hamburgo, na Alemanha, o porto de Roterdã, na Holanda, o porto de Sines, em Portugal, né? no nosso país também, porque eu sou brasileiro-português, né? E estou, inclusive, com um projeto também desenvolvendo no porto de Sines, em Portugal, com muito orgulho, né? que o governo português está colocando esse importante projeto adiante. Né? Temos um porto na Inglaterra também, Suape, em Pernambuco, né, do meu estado, de onde eu nasci, também está anunciando um projeto, o Porto de Pecém, que saiu na frente, e agora está, por que não, no TPA, no Maranhão. É exatamente isso que nós estamos incumbidos, né, e focados, né, de inserir, né, o TPA nesse mercado mundial, né, de produção e exportação, tá, desse importante vetor energético que é o hidrogênio verde. Próximo. Então, da minha parte, era isso. Eu agradeço a atenção e estou aberto, eventualmente, a algumas perguntas no final. Muito obrigado. Nuno, o senhor vai dar seguimento na Vou apresentação? dar seguimento, então. Muito bem. Pois não, fique à vontade. Bom, muito bem. Depois desta apresentação, ao fim e ao cabo, dos 3 áreas de negócio ou de 3 oportunidades, seja do minério, seja do agronegócio e, como o Luís explicou muito bem, de tudo o que tem a ver com a área energética, designadamente o hidrogênio, que é uma área
do futuro, mas é um futuro que está aqui à porta, a verdade é essa. Vamos passar então um pouquinho a alguma apresentação do TPA, das características. Nós falamos sempre do TPA, mas o TPA não é só um terminal portuário, é um terminal portuário mais uma ferrovia. Ou seja, nós teremos aqui o terminal e o que nós chamamos de numa segunda fase, o que nós chamamos de Estrada de Ferro do Maranhão, que ligará a Ilha do Cajual, aqui à Ferrovia Norte-Sul, entre Imperatriz e a Ceilândia. Numa primeira fase, a gente vai fazendo par e passo, claro, como todo mundo, não é? Manda a lógica económica. Vamos desenvolver a primeira ligação Cajual até Alto Alegre do Pindaré, ou pelo menos muito próximo, aí que está previsto. E isto vai permitir o tal desengargamento logístico, porque neste momento tudo vai à Estrada de Ferro de Carajás. E aqui também, depois, uma das coisas também muito importante no TPA é como estamos do lado, vamos dizer, do lado de lá da Baía de São Marcos, não é? Do lado de Alcântara, o TPA tem um canal de navegação totalmente desimpedido. E isso é uma característica que normalmente não se fala nestas coisas, mas quando a gente fala com a capitania, com a APAM, a Associação de Práticos, cada vez mais a segurança é uma coisa que tem que se levar muito, muito em consideração. Estamos falando de navios enormes, 300, 400 metros, e qualquer coisa dá origem a um problema muito grave. Portanto, segurança para nós também está sempre muito... Tanto que das primeiras coisas que a gente fez foi os ensaios de navegabilidade em Copenhaga, junto da Force Technology. Mas pronto, mas voltando então, nós já temos o contrato assinado com a União em 2018 e até lá temos estado a desenvolver e já estamos numa fase avançada. Temos aqui algumas características, eu friso sobretudo esta, que temos um acordo que foi assinado em 2017 com as comunidades quilombolas, portanto, é um assunto que está precavido e a gente sabe que muitas vezes estas questões sociais não são tão levadas em conta num primeiro momento e depois há problemas numa fase posterior. Nós tentamos que isso não aconteça e presumo que é o caminho certo, não é? Pronto, depois temos aqui alguns condicionalismos da Baía de São Marcos, não é? Que a capacidade instalada, a gente sabe, não é? Que está próxima do limite nos diversos portos. Temos uma utilização conjunta, esta questão do backup operacional, isto é muito importante, porque lá tudo está utilizando sempre os mesmos meios, portos num nível de utilização muito elevada, portanto, o stress, como se diz na linguagem corrente, não é? O stress sobre a operação aumenta, e isso, em termos de segurança, nunca é bom. Depois há fatores que são naturais do nosso clima, aqui na nossa região, da sazonalidade, da grande chuva no primeiro semestre e um pouco menos na segunda, que origina fenómenos que são muito complicados de gerenciar em termos de logística, a questão da chuva, não é? Seja em termos de estoques, seja em termos de minério, é um assunto complicado, não é? E depois, obviamente, a dimensão dos diversos portos, a área dos diversos portos que condiciona sempre o crescimento, que é normal, que tem a ver com a estocagem. No TPA temos 12 milhões de metros quadrados, portanto, espaço é uma coisa que vocês não falta, como vocês viram. Aliás, vimos um layout na qual se definia uma série de áreas de estocagem, de operação de cada negócio, que podem ser aquelas ou podem ser outras, função da própria demanda do mercado, não é? Que é isto que eu estava falando, na realidade, não é? Como vocês já estão a ver, esta área toda que existe, os tais 12 milhões de metros quadrados, e que podem haver esta capacidade, por exemplo, de pátios de minério que pode ir a 15 milhões de toneladas, mas já desenvolvemos um estudo mais recente que, otimizando, podemos chegar a 21 milhões de toneladas de estoque de minério, não é? Entre a oferta e a demanda, basicamente é isso. Mas o que importa é... Alô?
Ok, acho que está tudo certo. O que importa, acima de tudo, é ter condições de responder aos problemas logísticos, não é? Aos bottlenecks que vão existindo. E isso é que o TPA pretende, porque o TPA pretende ser um terminal multiusos, ou seja, além de ser uma lógica de landlord, pretende atender a todas as demandas que possa haver necessidade, ou seja, e podem coexistir perfeitamente minério com agronegócio, com a questão do hidrogênio, sem nenhum problema. E isso é muito importante, né? Ou seja, daí que o TPA pode servir de backup para diversos portos que existem ao pé de nós, assim como também, pela sua profundidade, pode também servir de transshipment, portanto, de transbordo de portos que existam no Arco Norte, que pela sua capacidade, pela sua profundidade, não possam embarcar navios muito grandes, vamos falar dos tais de 60, 70 mil toneladas, e podem perfeitamente vir para o TPA e juntar 3 navios desses e fazer um grandão para ir para a China e fazer os 45 dias de viagem. Isso é perfeitamente normal. Essa também é uma outra oportunidade, ou seja, é um porto, vamos dizer assim, colaborativo, ou seja, a ideia foi atender às necessidades do mercado. As oportunidades, lá está, mais uma vez, tem a ver com os gargalos. Se nós fizermos esta ligação, a estrada de ferro de Carajás ficará muito mais liberada, o que implica que será muito mais eficiente e as duas poderão coexistir sem nenhum problema. O que eu estava dizendo, poderá servir de backup, poderá haver até um misto de soluções, uma estrada de ferro ser mais para minério, outra ser mais para agronegócio. Há combinações possíveis que tudo dependerá um pouquinho agora do mercado. Mas, desde logo, o importante é que a oportunidade existe. Depois, será tudo função, obviamente, do próprio mercado, dos clientes, da carga, ou seja, a economia a funcionar normalmente, não é? E esta é uma parte também importante para situar toda a audiência de qual é que é o ponto da situação em termos de timeline, não é? Como veem, nós estamos nesta fase, estamos aqui em 2021, prevemos o início das obras no próximo ano e o início da operação em 2025. Neste momento estamos só no aguardo de alguma parte de licenças do IBAMA para botar as equipes em campo e fazer as recolhas finais para ser aprovado e começar, ou seja, como vocês veem, já há um longo caminho percorrido e o que falta, ainda falta algum, ainda não estamos em obra, mas estamos já muito perto disso. Esta parte, creemos que também é bastante importante, que é o modelo de negócio. Ou seja, o TPA pretende ser um porto generalista, um porto de utilização no limite por quem necessitar. Mas a ideia é que a Grão-Pará fará toda a estrutura básica e depois cada operador, seja do minério, seja do agronegócio, seja da questão do hidrogênio ou outros negócios que, entretanto, possam surgir, basicamente usará um modelo muito próximo, como o Porto do Itaqui, da EMAP, fez e muito bem com o Tegran. Nós achamos um modelo perfeito, que é, basicamente, haverá um pagamento de um down payment e de um bid, o aluguer de uma área e depois pagará uma taxa pela utilização e pronto, e explorará aquilo durante 25 anos, sendo, ao fim e ao cabo, sendo o arrendatário, ao fim e ao cabo, quase proprietário dessa área, não é? E depois, outros utilizadores poderão utilizar essa área, ao fim e ao cabo, alugando essa área aos operadores portuários, ou seja, o 3 poderá utilizar a área do 2 e tudo bem, não é? Para nós está tudo bem. Ao fim e ao cabo é o que está acontecendo no Tegran, não é? E para nós é um modelo perfeito, é um modelo flexível e é um modelo que pode atender muitas soluções do mercado. Achamos muito bom o modelo que a IMAP desenvolveu e para nós é um modelo que funciona bem. Pronto, nós colocamos aqui também uma informação que achamos que é importante, não é? Tudo isto, tudo grande, o tamanho conta, não é? Neste caso, não é? Seja da profundidade, seja dos 12 milhões de metros quadrados, tudo isto custa dinheiro, obviamente, e temos aqui um CAPEX estimado de 772 milhões de dólares, como podem ver, 244 para as infraestruturas no Porto, ou seja, no Casual,
e 528 milhões para fazer a ligação à Estrada de Ferro de Carajás, portanto, a primeira fase da futura Estrada de Ferro do Maranhão, que nós pretendemos desenvolver. Pronto, e depois nós também, para se ter uma noção do quanto isto pode ser rentável, nós pedimos um estudo a Alvarez e Marçal, os consultores americanos, onde eles estiveram analisando CAPEX, tarifas de mercado, estiveram analisando a demanda, ou seja, todo o modelo de negócio, e eles próprios fizeram o Project Finance, e realmente a rentabilidade que se espera do TPA é bastante elevada, como vocês veem, ultrapassa os 40%, e isto considerando unicamente 4 peers. Temos capacidade para ter 8 peers, portanto, dá para ver o potencial que o TPA tem, daí o tal potencial de desenvolvimento de 20% do PIB do Maranhão, a criação de empregos, e por isso é que tudo isto é muito importante para a nossa região, pensamos nós, não é? E, acima de tudo, nós não temos a vocação de ser um concorrente direto de nenhum dos outros portos. Nós queremos dar resposta à capacidade instalada que existe e à demanda que vai crescer para a nossa região, para a região norte, que nos parece óbvia, não é? E, mais importante que isso, e nós pensamos é que a concorrência mais estará nos outros países, não concorrer. O nosso problema não é estar concorrendo com outros portos, o problema do Brasil é a competitividade internacional. Esse é que é o ponto, porque as exportações vão para a China. E é aí, nesse grande jogo internacional, que a coisa se põe. Não é tanto se vai para A, B ou C, dentro de portas. O que é importante é ser competitivo, porque o mercado, seja de minério, seja do agronegócio, é um mercado de commodities. Portanto, é um mercado de price taker, não é? Que os preços são definidos internacionalmente e tudo o que a gente tem que fazer é procurar baratear o custo. Esse é que é o nosso grande objetivo sempre. E pronto, e era um pouquinho isto que a gente gostaria de mostrar do TPA, e passamos a palavra ao professor Léo para dar continuidade. Bruno, muito obrigado pela sua apresentação, muito esclarecedora, bastante objetiva, muito clara. Obrigado. Realmente é um empreendimento que vem transformar, né, a economia local, né, e transformar a região da Baía de São Marcos em um grande centro de transporte marítimo. Estão de parabéns, e o modelo parece bastante bem. Parece não, está bastante bem elaborado. Né? Obrigado. Nós temos algumas perguntas, mas eu vou usar o meu papel aqui de moderador para fazer algumas perguntas ao Luiz. Amanhã eu vou fazer um curso, vou dar um curso sobre ODS, né, no setor portuário, e nessa investigação eu me dei de frente com esse hidrogênio, essa amônia verde, né? E, inclusive tem um porto na Escócia que foi muito interessante, que eles falaram que a energia eólica e a solar deve ser também assim, ela não tem forma de estocagem. Então, se ela é gerada, se ela não for consumida, ela é perdida. Então, há umas alternativas que estão usando exatamente a implantação de uma planta da amônia verde. Então, eu acho que estamos no estado da arte, né, da modernidade e das novas utilizações, né? A Maersk acabou de fazer um contrato de entrega de navios, né, de 8 navios de 16 mil teus, totalmente movido a metanol. Então, não é mais uma tendência, mas uma realidade, uma migração dos armadores para chamadas fontes de energias renováveis, energia limpa. Luiz, me explica uma coisa. Como é que é essa... Você falou que é o comprimido, né, que é igual ao gás, né? E a outra forma, como é que é essa outra forma da amônia? Porque a amônia que eu tenho na cabeça é a amônia de petróleo, que ela é de movimentação super perigosa, né? Como é que é essa outra forma da amônia, Luiz? Professor Léo, é uma excelente pergunta. Hoje o mundo discute como produzir
e como exportar o hidrogênio verde. Né? Então, hoje é exatamente o desafio que todos estão debatendo, tá? E estão discutindo. A forma hoje mais rápida de você exportar o hidrogênio verde, hoje, é através da amônia. A amônia é um commodity que você transaciona, exporta hoje e leva de um lado para o outro. Hoje, essencialmente, a amônia é produzida a partir do hidrogênio de origem fóssil, né? Mas você já tem navios que transportam amônia. A amônia, para você colocar ela no estado de liquefeito, você tem que rebaixá-la só a menos 52 graus, enquanto que, se eu tiver que exportar o hidrogênio em forma liquefeita, tá certo? Eu tenho que rebaixar a temperatura dele a menos 254 graus. Tá? Então, eu tenho uma perda no processo de energia muito grande. Então, hoje, financeiramente, economicamente, tá, a melhor forma de exportar o hidrogênio seria em forma de amônia. Seja para você utilizá-la como produto, né, por exemplo, na área de fertilizante. Eu utilizo a amônia verde, porque ela é produzida a partir do hidrogênio verde, e não a amônia cinza, como ela é hoje produzida, né, na sua maioria no mundo. E eu posso utilizá-la, né, exportá-la na forma de amônia e, por exemplo, uma fábrica de fertilizante, mesmo no Brasil, que importa, né, o Brasil importa algo em torno de 250 milhões de dólares em amônia, né? O Brasil poderá ser autossuficiente em amônia, para o mercado interno dele, tá certo? Para produzir os fertilizantes aqui, como para exportar. Então, eu posso exportar a amônia para ser utilizada como produto final ou utilizar a amônia como um vetor energético para exportar o hidrogênio verde. E no seu destino final, eu reprocessar a amônia e capturar de volta o hidrogênio verde, tá certo? Dessa amônia. Então, essa é uma das rotas. A outra rota que eu falei, tá certo? Era exatamente essa do hidrogênio comprimido, né? Que você não tem o gasto, tá certo, de rebaixar o hidrogênio à temperatura como da amônia ou como do hidrogênio liquefeito, que é a terceira rota. Que estão estudando e debatendo, né, e como fazer. Então, hoje, sem sombra de dúvida, a amônia é a rota mais rápida, mas eu acredito que não será a rota de exportação do hidrogênio verde que o mundo usará de 5 a 10 anos. Eu acredito hoje mais na rota. Claro, tem que analisar as distâncias, né, a serem percorridas, tá certo? Mas eu acredito hoje mais na rota da exportação do hidrogênio verde produzido no Brasil de forma comprimida. Essa é uma opinião de todos os estudos que eu tenho participado, que eu tenho analisado, que eu tenho debatido. Como eu falei, eu tenho um projeto em Portugal que está pré-qualificado pela Comunidade Econômica Europeia para exatamente produzir hidrogênio verde em Portugal, misturar a rede de gás natural em Portugal e o excedente exportar. Então, a gente está exatamente também debatendo o que a gente vai debater aqui no TPA. Qual é a melhor rota de a gente exportar esse hidrogênio verde lá de Portugal para a Holanda, para a Alemanha, né, que vão precisar produzir esse hidrogênio verde. Só para vocês terem uma ideia, que eu acho que esse número é muito interessante. Até 2050, a Comunidade Econômica Europeia vai precisar produzir, né, instalar algo em torno de 3.350 gigawatts de geração de energia limpa e renovável. Se eles não conseguirem atingir essa geração de 3.350, o Brasil hoje, com todas as suas fontes de energia, o Brasil produz 175 gigas. A Europa vai precisar de 3.350 gigas de geração eólica e solar para poder produzir o quê? O hidrogênio verde. E a Europa não tem nem terra, nem sol e nem vento para isso. Então, ela vai procurar isso aonde? É como eu falei, no Marrocos, em Portugal, na Espanha, que são os dois países da Comunidade Econômica Europeia que vão surfar uma onda extremamente positiva, tá certo? Das energias limpas, renováveis e o vetor do hidrogênio verde. O Marrocos poderá, dependendo da situação política, a Arábia Saudita, mas, inevitavelmente, tá certo? A gente vai ocupar no Brasil uma parcela substancial de produção desse
tão demandado produto que vai acontecer nos próximos 5 até 2050. Então, a gente tem que estar preparado para isso. As tecnologias estão sendo desenvolvidas, como eu mostrei aos senhores. Tá certo? Esse navio está sendo desenhado, está sendo finalizado o projeto agora, em 2022. É uma coisa nova que está sendo feita para atender o mercado japonês a partir da Austrália. Mas por que não atender o mercado europeu a partir do Brasil, usando também essa tecnologia? Tá certo? E esse navio aí, ele é movido a hidrogênio, ele não é movido a amônia, ele é movido a hidrogênio, ele transporta o hidrogênio e ele usa o hidrogênio, tá certo, para gerar a eletricidade, tá certo, que vai exatamente alimentar os seus motores elétricos. Então, é um novo mundo, é um novo paradigma, tá certo, que nós estamos vivendo, não é no setor elétrico mundial, é no setor energético mundial. Né? Nós vivemos uma mudança, o que não acontecia há mais de 100 anos, tá certo? No setor energético. Tá? Eu acho que com essa pandemia, com tudo o que aconteceu de agressões ao meio ambiente, eu acho que as pessoas começaram a acordar. Né? As empresas começaram a acordar, os governos começaram a acordar que tem que mudar essa rota. Não adianta a gente crescer sem sustentabilidade. Né? E sustentabilidade que fique economicamente e financeiramente de pé. Tá? Então, é com esse propósito, com essa visão que o TPA resolveu, né, produzir sua própria energia, né, e produzir energia para terceiros, seja, tá certo, na forma de amônia verde, seja na forma de hidrogênio verde, para o mercado nacional brasileiro, para o mercado internacional. A minha origem de trabalho, como eu falei que eu vim do transporte, trabalhei na ferrovia. Eu já estou vendo a possibilidade da instalação de uma misturadora de adubo junto ao porto, né, que utilizando amônia e trazendo os outros e utilizar um frete pelo menos de tração, não de vagões, mas de tração dos trens que estão trazendo grãos, né, já está levando de volta. Com certeza, professor, desculpe lhe interromper, mas hoje já existe algumas empresas desenvolvendo locomotivas movidas a hidrogênio verde. Tá? E que é muito mais eficiente que, eventualmente, você eletrificar, né, uma estrada ferroviária. Eu não tenho dúvida. Eu não tenho, a ferrovia elétrica ela só é viável de utilizar, não economicamente, mas para passageiros. Aí sim. Então, a gente vê que quando a gente traz energia, né, veja o caso de São Paulo. Quando a gente traz energia, a gente desenvolve uma região, a gente desenvolve um projeto. E quando eu falei o exemplo de São Paulo, é só a gente olhar a hidrelétrica aqui de Henry Border, que foi construída na Bilis, foi que desenvolveu a cidade de São Paulo. Né? Isso há quantos anos atrás, tá certo? Então, isso que o senhor colocou, tá certo? Quando nós conseguirmos, tá, gerar essa energia de forma distribuída, de forma, eu digo até mesmo isolada naquela região ali, nós vamos ofertar uma energia limpa, renovável e barata. Então, isso é um imã de atrair novas indústrias, seja a indústria, tá certo, do fertilizante, como o professor Léo muito bem colocou, seja a indústria de produção de cimento, tá certo, que eu vou poder produzir, porque eu vou ter calor no processo. É uma coisa fantástica, quando eu produzo o hidrogênio, eu tenho um volume de geração de calor absurdo no processo. Tá certo? Eu tenho um volume de calor que eu posso produzir energia também, eu posso aplicar esse calor no processo industrial. Tá? Então, nós vamos estar provendo naquela região não só eletricidade, tá certo? Mas como eu vou estar eventualmente provendo calor, oxigênio. Tá? Eu tenho, no processo da eletrólise, né, um volume bastante grande, tá certo? Para cada 1 quilo de hidrogênio verde que eu produzo 8 quilos de oxigênio. E um volume de calor ainda maior. Então, a gente tem uma capacidade, né, desenvolvendo esse projeto de hidrogênio verde e energia renovável hidrogênio verde, a gente atrair, muito bem, como o senhor colocou, professor, de atrair outras indústrias. Claro. Muito bom, muito obrigado. Então, eu vou, para não monopolizar, porque eu teria outras questões, né, porque esse assunto é fascinante, não só do TPA, como também das novas fontes de energia.
Existe uma pergunta do Sandro Moretti que ele diz assim: vai existir alguma estrutura, ponte entre a ilha e o continente de acesso à comunidade que mora na ilha? Como é que vai se dar o acesso das pessoas que vão trabalhar no TPA ou que estão residindo na região? Sim, estão previstas não uma, mas duas pontes, uma ferroviária e uma rodoviária, ambas na faixa de 800, 900 metros, e vão fazer a ligação, e claro, as pessoas vão utilizar a ponte rodoviária normalmente, tudo perfeitamente tranquilo. Uhum. As outras perguntas, acho que na medida que o senhor disponibilizar o material, acho que elas vão estar respondidas, né, com relação a... Uma pergunta interessante é do Walter Trindade: na comparação entre a capacidade de descarga e estocagem de minérios entre o TPA e o Ponta da Madeira, como é que se são maiores, menores, iguais? A Ponta da Madeira tem uma capacidade de estocagem na faixa de, salvo erro, 7 milhões. Sim, e o TPA pode ter, como viram na apresentação, 15 milhões, portanto pode ser cerca do dobro, mais ou menos, mas fazendo um layout otimizado, que a gente também desenvolveu aí um outro estudo de uma variante alternativa, pode chegar às 21 milhões de toneladas, portanto pode ter 2 ou 3 vezes a capacidade de estocagem da Ponta da Madeira. É. E a gente sabe que a capacidade de estocagem no terminal, principalmente um terminal na área primária, a capacidade estática não é o determinante, mas sim a capacidade dinâmica. Se você tem 15 milhões de toneladas, 20 milhões de toneladas, aí a capacidade dinâmica é o céu. O céu é o limite. O céu é o limite. Verdade. Não, e é um fator de backup que é muito importante. Nós não podemos esquecer que grande parte do minério vem de Carajás. Estamos falando de 800 km de distância. Portanto, é normal que possa haver qualquer coisa na via férrea, é normal que possa haver qualquer atraso, é normal que haja... As coisas não são... Na teoria, tudo a 100%, tudo funciona, não é? Mas depois, na realidade, ter um estoque de um backup é muito importante, não é? Sobretudo quando se fala de dimensões de navios de 400 mil toneladas e por aí vai. Quer dizer, na realidade, o estoque é fundamental. É fundamental. Então, certo. E com essa capacidade de recebimento e de estocagem de grãos, praticamente vocês terão possibilidade de eliminar a questão da sazonalidade, porque a armazenagem vai ser não só armazenagem servindo de pulmão, né, o regulador de entrada e saída, mas também de regulação na produção. É um outro negócio que se apresenta aí. O que nós pretendemos, acima de tudo, este projeto, como eu estava dizendo, já começou a ser desenvolvido em 2015, 2016, e acima de tudo, o que a gente procurou foi, como a gente trabalha aqui em São Luís, muito ligado na altura à Estrada de Ferro de Carajás, mas também conhecendo, ao fim e ao cabo, também o negócio logístico do agronegócio, foi um pouco isso que a gente procurou, ou seja, quais são os problemas? O que é que a gente pode tentar resolver? E foi um pouco isso, não é? Não digo que vamos resolver todos, não é? Mas sobretudo, pela dimensão do Porto, não há dúvida que se pode criar condições de não ser tão no limite, não é? Que neste momento a carga vem subindo, começa a ficar tudo muito, muito congestionado, não é? Com o risco de acidentes, com o risco de ineficiências, bom, que é normal, não é? Em qualquer setor, em qualquer negócio desse jeito. E, acima de tudo, o que a gente pretende ser é um backup a isso. Basicamente, é por aí que a coisa vai. Eu vi que é uma parcela significativa do investimento diz respeito à ferrovia, né? Qual é o modelo institucional da operação dessa ferrovia? Vai ser uma ferrovia open access? Vai ser restrita? Você poderia explicar um pouco isso para nós? Porque... Claro que sim. Não, agradeço a pergunta, que a pergunta é muito boa mesmo, é muito boa. Porque realmente isto também é uma coisa que é um pouco nova no mercado, não é?
do mesmo jeito que a gente pretende fazer um porto de utilização por todo o mundo, não é essa a ideia, não pretende ser o porto de A ou de B ou C e ninguém mais entra. Não. É o porto, o condomínio geral, para ser utilizado, cada um tem a sua área. E, ao fim e ao cabo, a ferrovia, a lógica é a mesma, ou seja, pretendemos uma ferrovia open access, ou seja, acesso liberado, que cada um, vários utilizadores podem utilizar perfeitamente, ou seja, aquele valor que se viu de CAPEX é o valor da infraestrutura. Ou seja, a gente vai fazer toda a infraestrutura base, a garantir que funciona, e depois poderão ter vários usuários, cada um fazendo o seu negócio tranquilamente, não tem. E achamos que será um modelo de futuro esse. Eu sou ex-ferroviário, né? Trabalhei 20 anos na ferrovia, né? Então, para mim, esse é o modelo, porque finalmente a ferrovia deixa de ser um modo de transporte para ser uma transportadora, né? Ela não é aquele modelo que, infelizmente, está sendo seguido nas privatizações, que é o modelo da ferrovia vertical. Eu acho que só vale para donos de carga, né? Como a própria Vale, né? Ela é a dona da carga, ela opera, ela mantém e opera a ferrovia, e a ferrovia não é um modo de transporte, é somente uma correia transportadora do minério de Carajás. E eu, como ferroviário, acho que a ferrovia pode ser mais que isso. Nós achamos que sim, não é? Sobretudo o futuro do nosso país, né? Nós, apesar do sotaque, nós também já somos brasileiros, não é? Portanto, e é aqui que estamos, e é aqui que temos investido, e é aqui que vivemos, portanto, nós queremos que as coisas andem para a frente, essa que é a questão. Pensamos que cada vez mais, quanto mais a gente agilizar logisticamente o país, mais coisas vão aparecer, mais negócios vão aparecer. O que o país precisa é libertar-se de algumas dificuldades logísticas que tem. Uma vez que a gente libera isso, tudo mais aparece, normal. Pensamos nós. Uhum. Bom, nós estamos já chegando ao fim, né? Ver se você tem alguma outra pergunta aqui. Eu vou ter uma assim, que é uma chave de ouro. Como é que é o equacionamento financeiro do empreendimento? Vocês vão trabalhar com títulos de mercado, vão sensibilizar investidores? Como é que vocês estão? Sim, o nosso modelo de negócio foi aquele que eu apresentei, se calhar um pouquinho rápido, mas é um modelo onde a gente vai fazer as infraestruturas e depois alguns operadores vão cada um ficar com a sua área, né? Ao fim e ao cabo, como está acontecendo com o Tegran. Pronto, para nós é muito simples, os operadores têm que, obviamente, pagar o direito de utilização, vamos dizer, por 25 anos, portanto isso tem um custo normal. E depois vão pagar uma tarifa, não é? Por cada valor, cada tonelada que embarquem. Com esse primeiro valor, a gente vai fazer uma parte importante do equity, ok? E depois, obviamente, os próprios operadores, também para garantir o direito, têm que apresentar contratos de carga, como é normal, aliás. Mais uma vez, igualzinho ao contrato de TH. E esses contratos têm muita liquidez no mercado. Ou seja, qualquer grande banco, tipo BTGs, Credit Suisse, quer dizer, o que mais quer é ter um contrato de carga da Vale, um contrato de carga da Cofco, um contrato de carga, da Maggi, qualquer grande grupo, porque isso é extremamente líquido. Portanto, a forma de financiar é relativamente tranquila, não é? Basicamente é só chegarmos a um acordo com esses operadores e as coisas quase que desenvolvem por si. Ou seja, é claro que depois tudo isto tem a componente do investimento. Obviamente que o TPA também está aberto a parceiros estratégicos, mas isso, quem disser que não está aberto a parceiros estratégicos também não está. Claro que interessa sempre. Parceiro estratégico é sempre uma coisa importante, até para dinamizar o negócio em termos de futuro, não é? Cada vez mais os mercados são globais, não é? E existe alguma diferença ou significativa ou é semelhante ao modelo
de financiamento e equacionamento econômico financeiro do Porto de Açu, ou não? Eu não tenho, pronto, tenho uma noção, não é? Não tenho, digamos, competência para estar falando 100%, não é? Porque posso estar errado, não é? Mas eu diria que sim, que é bastante próximo. Portanto, a lógica é landlord, a lógica é carga, sobretudo carga. Imagina, a gente assina um contrato de... O ideal seria um contrato de minério, um contrato de soja e milho, um contrato de hidrogênio. Então, pronto, cada operador irá pagar um down payment, um pagamento inicial. Com esse valor, as coisas rodam e depois, com os contratos que servem de garantia, é muito fácil obter os financiamentos internacionais. Portanto, modelo simples, não tem assim nada muito diferente. Portanto, e sim, acho que é também esse modelo que o ASU, sem ter, como eu estou dizendo, 100% de conhecimento, não é? Porque estas coisas é preciso estar dentro, não é? Mas a ideia que eu tenho é que também é parecido, não é? E olha, eu vou dizer assim, olhando e conversando consigo, vocês têm vantagens significativas com relação ao Sul. Primeiro, na proximidade da região produtora. A outra, a condição de navegabilidade, que é bastante superior no nosso. E terceiro, mas não menos importante, vocês têm acesso terrestre ferroviário. Então, com relação a eles, é uma vantagem muito grande. Talvez um pouco mais próximo do mercado consumidor, mas muito longe do mercado produtor. Mas isso não é. Não, isso não é. Isso aqui fica aqui entre nós. Não, mas eu acho que o professor tem 100% de razão, acho que é isso mesmo. Atenção, o Açu acho que era um bom porto, a ideia tinha lógica, mas está um pouco longe da produção, a falta de ferrovia condiciona muito. Claro. E pronto, e cada um tem os seus problemas, não é? Isso. E o país é grande. E o país é grande, a verdade é que há oportunidades para todo mundo, não é? É verdade. Isso é que é verdade, não é? Então, sou Luiz, agradeço muito a apresentação de vocês, foi muito esclarecedora. As perguntas foram boas também, mas eu acho que, como a apresentação foi tão esclarecedora e detalhada, a maior parte das perguntas podem ser respondidas, né? Por exemplo, qual é o local possível de se implantar a usina eólica, a usina solar, né? Isso já foi dito na apresentação do Luiz. Então, acho que foi excelente. Eu acho que vocês têm um projeto significativo e que é não só significativo para a região de São Luís e Maranhão, mas para o Nordeste e para o Brasil como um todo. Acho que é um grande salto, como disse o Luiz, é um grande salto na direção ao futuro, e esse futuro está muito próximo, mais próximo do que a gente imagina. Muito obrigado. Bom, muito obrigado, professor Léo. A gente agradece muito a oportunidade de estar apresentando e divulgando, porque nós também gostamos muito da opinião das pessoas. Nós tentamos construir, ouvindo, falando com as pessoas. Há muita gente que trabalha com a gente durante estes anos todos, que muito contribuíram para estas soluções. Isto não foi só da nossa cabeça, com um cara à corda, vamos aí, vamos montar. Não é. É tudo menos isso. Há muita gente que não aparece, mas que tem dado colaborações fantásticas, e até mesmo órgãos institucionais, como o caso da UFMA, como o caso da Universidade Fluminense, da USP, Exalc. Muita gente tem contribuído muito para isto, e a gente tem que também não podemos acabar sem agradecer todas estas pessoas que têm contribuído, porque a participação tem sido fantástica e é muito importante isso. Nós que agradecemos, porque nós somos militantes da academia, mas somos profissionais da ciência. Então, é a ciência que pode resolver nossos problemas nas dimensões da sustentabilidade. Sérgio? Ok, eu fiquei aqui também aprendendo mais uma vez com a palestra. Parabéns ao Luiz, ao Nuno e ao professor Léo pela moderação. Agradecer a participação de vocês, o apoio da empresa Grão Pará.
Nós iremos encerrar, nesse momento, as atividades do nosso primeiro dia do nosso simpósio. Agradeço a participação de todos os nossos alunos inscritos, nossos profissionais do mercado de trabalho. Muitas pessoas do mercado de trabalho também se inscreveram no evento. Então, amanhã nós iremos continuar, só quero reforçar aqui a programação de amanhã. Nós começaremos às 8 horas com as visitas técnicas, a pedido das próprias organizações, a Vale e o Porto de Itaqui, as inscrições foram limitadas. Então, quem não conseguiu, cada visita técnica, vocês já receberam um e-mail específico com o link de acesso. Após as visitas técnicas, quem não está inscrito, retornamos ao mesmo link principal que foi utilizado hoje para vocês acessarem às 10 horas com a palestra do senhor Ricardo Sanches, né? Funcionário, pesquisador da CEPAL, onde ele vai falar sobre uma pesquisa dele intitulada essa aqui fica melhor para o Léo ler, hein, Léo? Ele vai falar sobre, eu não tenho aqui o texto, mas ele vai falar sobre a viabilidade e a operacionalidade de navios porta-contenedores de grande porte, que é um assunto, eu acho, bastante interessante, porque qual é o limite do tamanho, né? Porque o porto e transporte marítimo é sistema, não adianta você aumentar o porto, aumentar o navio, porque ele ganha produtividade e você explora a economia de escala. Você tem que reformar o porto, você tem que ter clientes que tenham o valor de consignação, o lote de comercialização compatível com esse novo tamanho. Acho que é essa a discussão que o Ricardo Sanches vai trazer, principalmente considerando que nós estamos aqui do lado de baixo do Equador. Se a gente estivesse no lado de cima do Equador, seria mais fácil, que a gente tentaria entre a Europa, a China e os Estados Unidos. Mas como a gente está na parte de baixo, então nossa importância é grande na área de commodities, mas na área de containers, que é o tema dele, não é tão significativo assim. Eu não vou falar mais, porque senão eu faço a palestra aí. Deixa para ele amanhã. E após a palestra dele, às 11 horas, vamos ter uma palestra do engenheiro Guilherme Peixoto sobre desenvolvimento portuário em tecnologia e inovação. Na parte da tarde, nós teremos 6 minicursos sendo executados em paralelo, cada um teve a oportunidade de escolher um minicurso, e depois nos encontramos todos à noite, às 19 horas, teremos 2 palestras, né? Um estudo de caso sobre o avanço da gestão portuária da Vale em segurança e sustentabilidade, e a palestra do professor Oswaldo Saavedra, que tem a ver com a temática da palestra de agora, que vai ser sobre energia azul, fontes renováveis oceânicas. Então, agradeço mais uma vez a participação de todos, Nuno, Luiz, professor Léo, e nós nos encontraremos amanhã. Tá certo? Obrigado. Boa noite. Muito obrigado. Muito obrigado. Parabéns, Fernando. Muito obrigado. Até amanhã.